Salve, salve, torcedor alviverde, seja muito bem-vindo ao canal. A gente chega com muita informação do nosso Verdão. A gente vai começar o corte aqui com o Gazeta Esportiva e o Silvestre falando sobre a expulsão do Abel, porque o juiz colocou uma coisa na súmula que as imagens comprovam que é mentira. Então, sim, esse cartão vermelho que o Abel sofreu pode ser cancelado. Silvestre ainda vai falar sobre o choque rei e no final a gente vai trazer também o All Sport com o Danilo Lavieri cravando sobre Arias como titular nesse próximo clássico de domingo. Então tem muita coisa pra gente falar aqui no vídeo. Você quer ficar por dentro de tudo que está acontecendo na Sociedade Esportiva Palmeiras? Acompanhe esse vídeo até o final. Você que não é inscrito, dá aquela força, se inscreva, ative o sininho e deixe o seu like. Bora pro vídeo, rapaziada. Bom, tá na hora da gente falar do Palmeiras por aqui no Gazeta Esportiva. Alexandre Silvestre, chega mais, novidades do Verdão. Tem jogo importante no final de semana. E quer dizer, Silvestre, que o clube saiu em defesa do técnico Abel Ferreira, é isso? O Palmeiras contesta, Michele, amigos e amigas, a súmula do árbitro, o Felipe Fernandes de Lima, em relação na parte em que ele coloca lá no papel, na súmula, sobre a expulsão do Abel Ferreira. O árbitro escreve que ele foi ríspido com o auxiliar, a bandeirinha, com o quarto árbitro, que ironizou batendo palmas e teve de ser contido na saída de campo. O Palmeiras emitiu uma nota e divulgou um vídeo gravado pela equipe de desempenho do Palmeiras, que estava lá em cima na cabine, mostrando do alto, dizendo que, ok, o quarto árbitro teve ali um bate-boca mesmo, não com a bandeirinha, só vê nas imagens. Bateu palma, não contra a arbitragem ironizando, e sim bateu palma na frente do Murilo. Você vê na imagem o Abel indo em direção ao Murilo, o zagueiro, dá até um abraço no Murilo. E não teve de ser contido na saída. Eu vi o vídeo, não teve mesmo, ele ficou pistola da vida antes, ficou bravo, mas na saída não. Então o Palmeiras na nota oficial emitida nas últimas horas, diz o seguinte aqui, dentre tantas coisas: a súmula não condiz com a realidade dos fatos. A preocupação do Palmeiras é que o Abel, que já foi expulso contra o Fluminense, vai cumprir a automática dia 12 de março contra o Vasco da Gama no Campeonato Brasileiro. Por essa súmula pode receber uma punição maior. Palmeiras tenta evitar justamente isso. Bom, pelas imagens a gente pode ver que talvez ele não tenha batido palma. Agora a gente não tem o áudio, a gente não sabe o áudio. Aí a gente tem que presumir que o que está na súmula do árbitro Felipe Fernandes é o correto, né? Mas o que está na súmula é o seguinte: o assistente, ele mentiu no bater palma? o Abel se dirigiu ao assistente número 1 de forma ríspida, grosseira, gesticulando com braços e batendo palmas de forma irônica. Realmente eu não vi isso aí. Você é cega, não viu que o lateral era para o nosso time? Baralho. Vocês nunca veem nada? Aquele palavrão. Nessa hora aí, Michele, hora. Ó. Aí ele falaria de novo, baralho, ferre-se, que não é esse, é outro palavrão. Então, essas seriam as palavras, entendeu? Traduzam para o palavrão, né? O baralho, o ferre-se e tudo mais. E ele teria falado isso. Vocês nunca veem nada, e tal. Rapaziada, eu não costumo pausar o vídeo, mas presta atenção. Se uma parte do que ele falou já não é verdade, como que vai ter credibilidade a outra parte que ele falou? Como que você vai confiar? Se ele xingou ela, se ele fez ou aconteceu, se a parte de ser contido na saída do campo e bater palma irônica é mentira. Impossível você confiar nessa palavra que metade dela você já viu que era mentira. Já tem certeza que é mentira. Aí o Palmeiras está contestando toda essa narrativa aqui que o árbitro relatou na súmula através desse vídeo. Agora, se isso é possível ou não, não sei, porque não sei se o vídeo tem áudio lá. Não, não tem. Esse vídeo não tem. O que dá pra gente contestar em relação à súmula é o aplauso de forma irônica que a gente vê que não teve. Não teve. E o fato dele ter que ser contido para depois sair de campo também não teve. É. Agora, o que ele falou ali, ó,
quando acabou o jogo, Aí tá falando, ali ele pode ter Esse realmente, exato momento. até pelo gesto assim, incisivo, com as mãos em direção ao árbitro, ali Ele não deve, gesticulou ali um ele não pouco. deve ter ali falado parabéns pelo trabalho, ele deve ter xingado bastante ali. Ó, gesticulando com os braços. Isso, ali. Agora, De forma palmas grosseira. irônicas e contido para sair do campo, Isso não. realmente isso não Mas teve. e outra coisa, E o Abel Alex? paga pela Tem fama certas também, né? coisas também que não tem motivo para expulsar. É isso, pagou pela fama, porque não pelo que ele cara, fez. Tem né? certas coisas que não são necessárias. tem Então, razão. esse autoritarismo E quando que xinga, muitas vezes... por exemplo, quando fala esses palavrões aqui? É normal do futebol mas isso aí. aí tudo bem, você ali, pá, na hora falando ali, não é questão de estar agredindo ou Ó, de ali, uma ó. forma verbal. Não é uma agressão Não verbal? é. Tem certas coisas que no dentro Ó, de ali, ó. campo... Aqui, ó. Você é Dentro cega. de campo. Então, se fosse isso, o Neymar tinha sido expulso. O que ele falou lá pro jogador do Vasco. Sim. Falou baralho. Ô, Michele, repito. A gente vai mostrar já. Teve briga feia do Neymar com Sim. o jogador do Vasco. Inclusive, atleta então, que já machucou na o cara Neymar do em outra juiz. oportunidade. O Thiago Mendes. Isso. A gente vai mostrar tudo isso já pra vocês. Não, Fala, é só para Alex. concluir essa questão do Abel. Eu acho que, repito, a única coisa que é plausível com a súmula são as palavras que ele pode ter falado ali quando ele entrou no gramado em direção ao quarto árbitro e a bandeira estava ao lado do quarto árbitro. Então ele pode ter também falado alguma coisa, tipo, você é cega, né, que tá escrito aí. Você é cega. Ele pode ter falado para ela, você é cega e os palavrões para o quarto árbitro. Isso aí pode ser condizente com a súmula. Vocês nunca veem nada, P? Isso aí, ó, pode ser. Baralho. Aí cabe para os dois ali. Isso que está escrito pode ser que ele tenha falado mesmo. Agora, o Abel sabe que a arbitragem fica de olho nele de uma maneira especial. O Palmeiras tinha acabado de ganhar o jogo. Já foi dito antes da competição. Precisava ele né? entrar em campo e xingar o quarto árbitro, falar alguma coisa? Engole. Já que ele engoliu até o fim do jogo e o Palmeiras ganhou ainda por Acho que cima. ele achou que não ia acontecer Deixa nada. para reclamar no vestiário, depois na coletiva, sabe? Mas aí ele dá Precisa se margem. conter, né? Exato. Em certos momentos precisa se conter. Exato, porque Deu ali margem. deu margem para ele ser expulso. Ele sabe que ele é marcado. já é Mas uma você acha- perseguição. Foi justo ou injusto pra você a expulsão? Eu acho que é injusto. Não, eu acho que foi demais. Vocês acham que foi Acho que foi demais? justo. Bom, eu acho que se ele falou tudo isso, foi justo. Bom, o Silvestre tem mais um assunto do Verdão para falar com a gente. Silvestre, saiu a data do julgamento do Abel Ferreira? Mais tribunal para o Abel Ferreira. O Abel Ferreira foi expulso no Campeonato Brasileiro, já falamos do assunto. Agora é Campeonato Paulista, TJD, Tribunal de Justiça Desportiva, ligado à Federação Paulista de Futebol. O Abel, para quem não se lembra, foi expulso no derby. Ironizou o árbitro no final do jogo, batendo palmas. Sabia que ia ser expulso, porque agora é tolerância zero. Virou as costas, se mandou para o vestiário. Ok, tá tudo certo. Pegou um jogo de suspensão, cumpriu contra o Guarani. João Martins foi o auxiliar barra técnico naquele jogo lá em Campinas. Só que o julgamento foi adiado e ficou para o dia 3, terça-feira da semana que vem, justamente na véspera da primeira final do Campeonato Paulista. Se o Palmeiras passar, o Abel corre o risco de ser punido, se ele for julgado e condenado. Ele pegou já um jogo que foi cumprido, a punição da automática, ok. Mas pelo comportamento, de acordo aqui com o artigo das regras do futebol, ele pode pegar até 6 jogos. Vai que dão mais 1 ou 2 para ele, ele fica de fora das finais do Paulista, mas sempre cabe recurso ou adiamento. O que vocês acham? Que vai acontecer neste caso? Não vai acontecer absolutamente nada. O João Martins também tinha pego um jogo e essa punição foi revertida em sei lá o quê. Sexta vara. Alguma coisa dessas aí. E o Abel é a mesma coisa. E ele não foi expulso nem por xingamento ao Klaus. Ele foi expulso porque bateu palma de forma irônica. Esse eu acho errado. Na beira do campo. Não, é que isso aí tá na regra. Você não pode bater palma de... É orientação aos árbitros. Se há um aplauso de forma irônica, que é um gesto público, que todo estádio vê, o técnico tirando um sarro do árbitro porque ele está aplaudindo de forma irônica uma marcação que ele discorda, é para dar cartão amarelo. Como o Abel já tinha amarelo... então acho que é por isso ele que foi puseram expulso. isso aqui também nessa outra súmula. Então ele foi expulso. Só que é uma expulsão que não gera uma punição posterior. Ele vai ser julgado porque toda expulsão tem julgamento. Mas não vai acontecer nada. Bom, Paulo, não dá em você nada, agora. dá em nada, eu creio que pode pegar um joguinho aí Já sim. pegou automático, não pega mais um. Tudo bem, mas ele já sabe que o pessoal está perseguindo ele. Ele vai bater palma, como você mesmo mencionou. Aí termina o jogo, ele pega e fala tudo o que falou.
Jogo diferente. Não, é outro jogo. Não, tudo bem, mas eu tô dizendo no seguinte, que ele tem que tomar cuidado Tá esquentado. com o que tá fazendo. Sim. Porque um jogo faz uma coisa, outro jogo faz outra coisa. Pô, tá na hora de ficar quietinho. Tá parecendo, ele e o Zubeldia estão fazendo escola. Eles concorrem. Eles estão concorrendo aí, quem que é o mais chato para arbitragem? Então, cara, precisa dar uma segurada. Eu creio que pode pegar umas coisinhas aí, mas não sei não. Antes do jogo não. Bom, claro que o Silvestre traz também informações da escalação do Palmeiras. Silvestre, qual é a mudança que o Abel Ferreira, treinador, pode fazer no time, hein? É uma intuição aqui, baseada também em informações e no que está acontecendo, Michele. O John Arias vem ganhando minutos a cada jogo. 12 contra o Capivariano, 31 diante do Fluminense. Será que isso significa que ele será o titular do meio para frente contra o São Paulo? Não dá para saber. O que eu posso dizer para vocês é que contra o Fluminense o Abel substituiu o Alan, deu uma descansadinha mais para o final do jogo, tirou o Vitor Roque, tirou o Flaco Lopes, mas o Maurício foi até o final, jogou o jogo inteiro diante do Fluminense. É porque o Maurício é insubstituível ou porque o Abel gastou o Maurício para depois descansar no domingo e colocar o Arias? Ainda não dá para saber, Michele. O Palmeiras tem mais um treino preparativo para definir o time amanhã. Bom, Arias tem que começar jogando ou vai indo aos poucos? Na opinião, Alex, por favor. Ele foi contratado para jogar. Um jogo como esse, dessa importância, ele já teve mais minutagem na última partida, está pronto para jogar, está pronto para mostrar aquilo que todo mundo está esperando. Ele foi contratado para isso, portanto chegou a hora. Aí o Abel se vira taticamente, como é que ele encaixa. Eu tiro o Maurício e boto o Alan mais por dentro. Nessa discussão domingo aqui no Mesa Redonda, eu e o Alex, o Maurício, o Arias, eu falei, vai jogar o Maurício. Não, tem que pôr o Arias, vai pôr... O Alex falou pra mim, até minha mãe e minha avó sabem que tem que sair o Maurício. De opinião. E aí, ele não fez, viu? Ainda não. E até nas substituições ele não foi titular ainda. E até nas substituições não saiu o Maurício. Eu sei. Vamos ver domingo. Até nas substituições não saiu o Maurício. Ele tá sendo coerente, porque ele falou que o Arias ia ter que ganhar a posição. Ele não foi titular ainda. Vamos ver no lugar de quem que ele vai entrar quando o Arias for titular. Vamos ver. Vamos ver se é no lugar do Maurício. Domingo. Acho que vai ser também. O Danilo, o Palmeiras chega favoritaço? Não, favoritaço não. Eu acho que é favorito em cima do São Paulo. O Palmeiras venceu o Fluminense e é um jogo importante e é um dos melhores times do momento, né? Palmeiras e Fluminense, os dois. Só que ele deixou bem claro que ele tem alguns problemas, especialmente para mim, na hora de marcar, na hora que está sem a bola. Quando você vê o Andreas ou o Marlon subindo e tentando dar o bote lá em cima, que é uma característica do Palmeiras, se o Andreas ou o Marlon erram esse primeiro bote, nossa senhora, o trabalho que tem o Palmeiras para correr para trás, todo mundo correndo para trás, e aí você vê o Fluminense criando várias oportunidades, o Carlos Miguel tendo que fazer 4, 5 defesas, enfim, o Fluminense criou, claro, de novo, o Fluminense tem qualidade, claro, mas o Palmeiras não pode se expor tanto. E aí, para a gente colocar este defeito do Palmeiras justamente no jogo contra o São Paulo, para mim é um lugar chave. Por quê? São Paulo acertou um setor do seu time que está muito bem, que é Marcos Antônio, Bobadilha, e com o Lucas eventualmente e o Danielzinho mais lá atrás. Esse quarteto é o meio de campo do São Paulo que está funcionando super bem, sem contar agora até que o Crespo abriu mão da linha de 3 que tinha, justamente por ter esse quarteto bem no meio de campo. É ali que vai morar, para mim, o principal duelo do jogo. Quem ganhar esse setor, para mim, vai ganhar o jogo. Então, se o Palmeiras continuar com o Marlon e com o Andreas e com essa marcação fofa que eles fazem às vezes, o Marlon no gol do Lúcio Acosta, pelo amor de Deus, perdeu a bola de um jeito. O Lúcio Acosta tem 1,50 m, o Marlon perdeu no corpo dentro da área, um negócio inacreditável. Mas foi um alívio o Lúcio não voltar para o segundo tempo. Foi um alívio, nossa, quando o Lúcio sentiu, foi como muito joga bem esse Lúcio? Nossa, Agora foi um placar injusto, o empate seria o resultado mais normal. Eu acho que 2-2, 3-3, 4-2, assim, porque o Palmeiras meteu depois 2 bolas na trave, o Carlos Miguel fez defesa, o Fábio fez defesa, enfim. Mas para mim foi um bom jogo, hein? Foi um bom jogo, foi o melhor jogo do Brasileirão até aqui. Legal.
Para quem não estava torcendo para ninguém, melhor ainda. Melhor ainda, foi muito divertido. Então, eu acho que esse é o setor-chave para a gente ver, sabe? É o quarteto do São Paulo com essa marcação muito espaçada do Palmeiras, que o Abel sempre fala, o Vitor Roque está voltando para marcar, o Flávio Lopes está voltando para marcar, o Alan, o Maurício. Essa, para mim, é a chave. Será que o Abel vai fazer alguma mudança? De repente, colocar o Evangelista, tirar o Maurício, tentar compor um pouco mais o meio? Eu tenho uma sensação, não é informação nem nada. Eu acho que o Arias vai começar jogando essa partida contra o São Paulo. Então, sim, eu estou bem curioso para saber o domingo, o duelo do meio de campo desse jogo. Vitor Roque está arrumando lugar para ele na Copa do Mundo. Não tenho muita dúvida disso. Eu acho. Aliás, o Casagrande acha também. Casagrande acha também. Se o Casagrande acha, Não, é que ele é forte. Joga a bola para ele lá na frente, ele brigando com o zagueiro. É impressionante como ele tem tronco para segurar. Duelo particular que ele fez nesse jogo. Nossa. Impressionante. Teve duelos assim incríveis. Arnaldo, o Danilo tocou no ponto que deve ser a questão desse jogo, a questão do meio-campo. E aí tem a questão Lucas, joga ou não joga no sintético? Vai com trio, vai com 3 zagueiros, isso muda o cenário ali da meiuca. Eu acho que essa é a única vantagem que o Crespo tem. Ele tem mais de uma forma de jogar hoje e elas estão bem consolidadas, né? Enfim, mas eu acho que taticamente vai ser um duelo interessante entre ele e o Crespo. Aliás, o primeiro campeonato paulista do Crespo foi a final contra o Abel, né? Os dois estavam recém-chegados ao Brasil. E agora o São Paulo, né, tirou um caminhão das costas. O São Paulo está mais leve, né? O que permite ao técnico, como um certo azarão por jogar fora de casa, sem torcida, no sintético, explorar um pouco essa dúvida. O Lucas pode ser a dúvida dele. E acho que a dúvida não está sobre se o Lucas quer jogar no sintético, é se ele deve jogar no sintético como titular, deve começar jogando. O Danilo falou do quarteto de meio de campo do São Paulo, na verdade é um trio, porque o Lucas e o Luciano se revezam para completar esse trio, nessa forma mais ofensiva do São Paulo jogar. Mas contra o Curitiba, o São Paulo voltou para a linha de 3, e aí o São Paulo pode jogar contra o Palmeiras com linha de 3. No primeiro jogo em Barueri, na fase do Paulista, o Lucas não jogou o Luca, o São Paulo jogou de uma forma ofensiva, dominou até o Palmeiras no primeiro tempo, mas foi 3-1 para o Palmeiras, porque o São Paulo fica vulnerável também jogando desta forma, né? Só com uma linha de 4 e com um meio de campo leve e com 3 atacantes. Então acho que o Crespo tem que pensar bastante antes de definir a estratégia, né? E acho que eu tô com o Danilo, né? Em São Paulo, enquanto existir essa regra estúpida da torcida única, quem mandar o jogo é favorito, né? Se ele joga só para sua torcida, né? E aí vai ter aquela comparação de horários de jogos, de público e de interesse. Isso que é curioso em relação ao estadual versus brasileiro. Tinha 10 mil pessoas em Palmeiras e Fluminense. Vocês vão ver quantas pessoas vão estar presentes no domingo à noite para Palmeiras e São Paulo, em Barueri, pelo Paulista. Bom, rapaziada, esse foi o corte que eu trouxe para vocês, falando muito sobre o nosso Verdão. Primeiro aí o Gazeta Esportiva abordando essa pauta aí sobre a súmula. Então, assim, é escancarado que você não pode confiar nesse juiz. Para mim, a expulsão tem que ser cancelada. Porque olha só, o que ele falou ou não, ninguém vai conseguir saber. Só que, dentro do relato do juiz, há uma mentira. Na verdade, 2 mentiras, né? 2 pontos aí mentirosos. Se dentro de um texto você encontra 2 mentiras, como que você vai confiar no restante do texto? Cara, não existe. Não existe. Se tem 2 mentiras dentro de um relato, todo aquele relato, ele é desconsiderado. Se você for num julgamento e dentro do seu depoimento, se você mentir, foi constatado que você mentiu, é um crime. E todo o seu depoimento é anulado. Porque como alguém vai levar
a sério uma coisa que você falou, se foi acabou de constatar que tem uma mentira dentro desse contexto. Então, assim, sinceramente, não tem o que questionar. O que ele falou, não tem como provar. Agora, já tem como provar que das alegações ele não aplaudiu, ironicamente, até porque ele foi expulso, cara. Ele foi expulso e cumpriu suspensão. Se ele aplaudisse, ironicamente, de novo, era muita burrice. Então fica muito claro ali que ele aplaudiu o Murilo. Veio, pô, Murilo chegando, é isso aí, pô, vitória. E não teve que ser contido para sair do campo. Então, rapaziada, para mim é muito claro. Para mim é muito claro. Se há mentira dentro desse relato, esse relato tem que ser anulado. E aí, rapaziada, e a respeito do John Arias ser titular ou não, eu achei muito interessante essa informação que o Silvestre trouxe. Ele se atentou ali, que os homens de frente, o Abel, os titulares, o Abel tirou o Vitor Roque, tirou o Flaco, tirou o Alan, mas não tirou o Maurício. Então ele meio que deu um descanso para esses jogadores e o Maurício ele deixou até o final do jogo. Então é uma coisa que deixa claro que ele deve ser reserva para esse jogo, o Maurício. E quem tem que entrar é sim o Arias, pelo amor de Deus, né, Abel? Coloca logo o cara. É óbvio que no jogo contra o Capivariano ele pegou... Podia ter sido mais tempo, né? Mas enfim, era um jogo tranquilo, assim, entre aspas, né? Tava um 2-0 ali já desde o primeiro tempo. Então, assim, a gente poderia ter colocado mais tempo ele, tá? Aí ele ganhou mais minutagem contra o Fluminense. E agora, essa questão dele ter utilizado o Maurício até o final do jogo, cansado mais ele, então a gente acredita sim que o Abel vai colocar o Arias como titular no domingo, nesse primeiro clássico aí do futebol paulista, com John Arias vestindo a camisa. Então, rapaziada, eu quero saber de você que acompanhou o vídeo até o final, qual é a sua opinião, você concorda, discorda com tudo que foi falado aí, a gente quer saber o que você acha de tudo isso, então deixa a sua opinião aí nos comentários. Você que não é inscrito, dá aquela força pro canal, se inscreva, ative o sininho para você não perder nenhuma novidade aqui do seu Verdão todo dia, que literalmente todos os dias a gente vem trazendo um corte com muita informação para você ficar por dentro de tudo que está acontecendo na Sociedade Esportiva Palmeiras. Você que puder deixar o like e hypar o vídeo, ajuda demais o canal. Quando você hypa, quando você deixa o like, você mostra para o YouTube que é um vídeo legal, que é um conteúdo bom, que é um canal que traz boas notícias do nosso Palmeiras. Então, quando você deixa o hype e o like, o YouTube entende através disso que é para recomendar ainda mais esse vídeo e esse canal para muito mais palmeirense. Então é isso, valeu rapaziada, um grande abraço.